Sônia, bom dia, tudo em paz? Que pergunta interessante, que comentário, na verdade, interessante o seu. E não tem como a gente não responder, né? A nossa função, ora numismatas, né? Nós estudamos as moedas, as cédulas, as medalhas. A gente estuda iconografia, a gente estuda heráldica, a gente estuda mefrologia. São muitas matérias para ser um numismata. O ano que vem eu faço 40 anos que eu estudo isso. Então eu acho que vale a pena eu deixar o meu posicionamento aqui, né? A Sônia, ela se refere a uma lei, né, de 1989, né, parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 7.716, de 5 de janeiro, se eu não me engano, de 1889, que diz que é vetada a produção, né, vai fazer uma camiseta com símbolo, não pode, a comercialização também de itens que tenham, no caso, a SUA, né? Né? Não vamos nem falar os nomes inteiros, né? Vamos chamar de símbolo, né? O símbolo, né, do Terceiro Reich. É, Nós, como cientistas, né, e é a nossa função, a gente vai atrás da arte, do período. O país rico, ele sempre produzia meio circulante de uma beleza muito bonita. Isso é inquestionável. Então, ah, você nunca vê um paizinho pequenininho que fazia umas moedas chinelenta invadir um grandão. É sempre o contrário, né? É sempre pela dominação. E só que isso não desabona deles terem moedas, cédulas, medalhas lindas. E a gente vai atrás da beleza disso e não jamais do que significou aquele período. Porque se for assim, Sônia, você vai acabar com a numismática, né? Você vai ser a responsável para acabar com a numismática, não é nem nacional, é mundial, tá? Veja, pela mesma ótica, né? E eu tenho ascendência judaica, a irmã do meu tataravô e toda a família foi para Auschwitz. Só ela escapou e o meu tataravô, que era menor, e veio para o Brasil. Mas, enfim, então eu sou a primeira pessoa que devia levantar uma bandeira contra. Mas a gente vai atrás do período, da iconografia, estuda o que é iconografia de moedas, a heráldica, estude o que é isso também para você saber o que a gente faz, o nosso papel aqui. E não simplesmente um comércio em si. Claro que deve ser abominável você fazer camisetas com qualquer tipo desse símbolo, mas no caso já é um material que circulou, fez parte desse período. E se ainda existisse uma supervalorização desse material só por constar, só por ter esse símbolo, mas não acontece. Geralmente com R$ 30, com R$ 20, até 200 você compra, até de prata, às vezes, no caso, moedas com esse símbolo. Fizeram parte da nossa história, então também não devem ser destruídas. Se a gente usar essa ótica desse comentário que você está fazendo, não sobra mais moeda. Por que que você acaba com a numismática mundial? Veja, vamos retornar um pouquinho. Joseph Stalin, na Rússia. Ele é responsável por 20 milhões de mortes, entre execuções, campos de trabalhos forçados, né? Entre 1924, principalmente ali 1930 a 53, né? E 20 milhões. Então a gente não pode ter moeda da Rússia. O Japão, Hirohito, Segunda Guerra Mundial, de 19 a 30 milhões de pessoas mortas por eles entre a Segunda Guerra, né? Entre as guerras sino-japonesas. O Japão, como rico era naquele período, invadiu a Manchúria, a Rússia, a Coreia, que depois acabou desmembrando Coreia do Norte, Coreia do Sul, enfim, outros países também, né? 6 ou 7 países o Japão invadiu e saqueava e entrava nas cidades tacando fogo e realmente dando fim todo mundo, mulheres, crianças. Então não podemos ter moedas do Japão desse período, porque é o equivalente ao Terceiro Reich.
Tá, mas Rei Leopoldo da Bélgica, fazia moedas lindas, mas dominou o Congo, Congo belga na África. 10 a 15 milhões de pessoas. Qual era o modus operandi? Mandava trabalhar, colher as coisas que o país produzia. Quem não conseguia colher aquela quantidade, Sônia, tinha as mãos. Primeiro arrancava uma mão, depois a outra, depois os pés. 10 a 15 milhões de nativos congoleses mortos. Então a gente não pode ter mais moeda da Bélgica também, porque ele foi um algoz. Vamos mais. Mao Tse Tung, 1893 a 1976. Mao Tse Tung está como um dos primeiros. 40 a 80 milhões de almas ceifadas durante o regime de Mao Tse Tung. Então não podemos ter moedas da China também dentro dessa sua premissa. Tá, vamos. Napoleão, guerras napoleônicas. 4 a 7 milhões de pessoas entre 1803 a 1815. Então não podemos ter moedas da França. Vou colecionar da Itália, então, desde que não seja do período do Mussolini. Mas então vou colecionar moedas romanas. Qual era o modus operandi de Roma? Chamava, vem com a gente, não vai vir? Eram destruídos. A gente tem aí, isso a gente vai para a Europa Oriental, Europa Ocidental, Oriente Médio. Não podemos ter moedas do Oriente Médio. Sendo assim, que moeda que sobra? Né? Do Smiley Valley, da Vila Feliz? A história não é bonita, Sônia. Infelizmente, a história é feita, né, de sempre um país grande subjugando um menor. E, infelizmente, é o que mais acontece. Então, a nossa função aqui não é enaltecer qualquer coisa desses regimes horríveis que tiveram, mas praticamente todo país grande já passou por isso. Estados Unidos, Guerra da Secessão. Estados Unidos, mais ou menos ali por cima, nas guerras americanas de secessão, foi aproximadamente meio milhão de pessoas nos Estados Unidos entre 1861 a 1865. Então não podemos ter moedas americanas desse período também. Então olha como é tênue a linha entre você enaltecer um período ou você simplesmente ter alguma moeda que fez parte. Então, e como na parte jurídica cabe sempre um adendo, cabe sempre um artigo ali, né? Acaba que não acontece nada. Claro que se alguém denuncia nos marketplaces da vida dos mercados livres, eles podem tirar o anúncio, mas a pessoa não vai preso por causa disso, principalmente quando ela comprova que ela é um numismata, que ela é um cientista ah, da numismática, né? Então, é óbvio que a gente sabe que foi um período nefasto do Terceiro Reich. Basta ter aí um QI um pouquinho acima de um primata para a gente não querer isso para a gente e abominar. Mas daí a gente não querer ter, não vou ter essa moeda só porque fez parte desse período. Não faz nenhum sentido, ao meu ver. Eu acho que a gente tem que conhecer a história exatamente para não deixar que ela se aconteça novamente, né? Mas daí a proibir que as pessoas que colecionam queiram ter uma peça daquele período, pelo simples fato de eu tenho moeda do mundo todo, de quase todos os períodos. Então, se achar uma moeda dessa, né? Se eu não tenho, eu vou querer pôr na coleção. A mesma coisa que eu vou querer ter uma da Guatemala, da época que a Guatemala era feliz. A gente não vai para o lado político, né? É a mesma coisa com a parte política da coisa. Se fizerem uma medalha bonita do presidente atual, eu vou adquirir. Se fizerem uma medalha bonita do ex-presidente, eu vou adquirir. Se fizerem moedas bonitas do período militar, eu vou adquirir. Fizerem moedas bonitas, se fizeram moedas bonitas do primeiro reinado, do reinado, desde que o Brasil era
colônia, Reino Unido, né, império, eu vou adquirir. Não pelo que o período significou, e sim pela beleza da peça, única e exclusivamente isso.